chique, gente. Fala pro seu irmão, você, olha, você tá participando de alguma coisa inédita. Top demais. A gente tá aqui no nosso primeiro programa do canal do YouTube da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você faz parte, você está muito orgulhoso disso. E a gente está aqui para participar de um novo tempo, né? Por que o nome do nosso canal é Alvoroço? Porque lá em Atos, no capítulo 17, versículo 6, quando Paulo entrou lá na cidade e os soldados viram que Paulo estava na cidade, o que eles olharam? Para você ter ideia, não foram pessoas próximas a Paulo que reconheceram que eles estavam causando alvoroço, mas foram os soldados que estavam ali em volta e olharam e falaram assim, eles chegaram aqui para causar um alvoroço nesse lugar. E o que você tem causado nos lugares que você chega? Ó, já é legal para a gente pensar nisso, né? Será que você tem causado um alvoroço? Ou você só causa briga, discórdia, confusão? Hein? Que tipo de alvoroço você tem criado aonde você está? Então, esse é o que vai nortear o nosso canal. Porque aqui nós vamos causar um alvoroço santo, amém? Amém. Conto com vocês então. Gente, nesse nosso primeiro programa, nesse trimestre, a gente está falando sobre heróis. E a gente vai fazer uma conexão dos heróis da Bíblia com os heróis da Marvel, né? Todo mundo tá aí, todo mundo viu o filme, né, gente? Eu vou dar spoiler aqui pra vocês, não, né? Todo mundo viu o filme? Hã? Então a gente vai conversar sobre alguns assuntos muito legais. E eu quero que vocês falem aqui, que na verdade eu só vou gerar perguntas aqui, conversar com vocês, mas eu quero que vocês falem, para que os adolescentes que estão lá em casa assistindo esse vídeo agora no YouTube possam entender mais da palavra de Deus, possam ter mais sabedoria e possam também ter vontade de estar aqui conosco, né, na nossa próxima gravação. Amém, gente? Amém. Então já vamos lá no primeiro tema para a gente debater, discutir, conversar. A gente está aqui com a nossa mesa auxiliadora, né? O nosso professor Diego, que é professor dos adolescentes, e também o superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Ronaldo de Jesus, está ali com a gente. Vocês podem aplaudir as nossas participações. Coisa chique, gente. A gente está chique demais. Mas vamos lá. A gente está nessa nosso primeiro programa aqui e nós vamos falar chamados para serem heróis. Você foi chamado para ser herói, gente? Quem tem chamado aí para ser herói? Hã, gente? Fala, gente! Todos nós temos chamados para ser herói. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Por quê? Tem um personagem ali, que está ali no cartaz, né? Quem é aquele, gente? Eu sou o Homem de Ferro, que é o Tony Stark. E ele, depois de passar por algumas situações difíceis, né, durante a sua história lá no filme, ele decide dedicar todo o seu talento, toda a sua sabedoria lá na área da tecnologia. E, lógico, para sempre estar ajudando pessoas. Agora, e você, o seu chamado, o seu talento? Seu talento é para quê? Para você guardar numa caixinha, para você deixar ali bonitinho? Não, ninguém precisa ver. Eu sou tímido, eu sou tímida. Ou você, o talento que Deus te deu, o propósito que Ele te colocou aqui na terra é para você ganhar vidas para Jesus. Eu queria já que vocês falassem alguma coisa sobre isso. Vamos lá? E aí, o pessoal tá igual o Tony Stark, exercendo o seu talento para ser herói, mas vai deixar lá guardado. Já pensou se o Tony Stark tivesse deixado o talento dele escondido? Gente, a gente não ia ter 12 anos de história da Marvel. Vamos lá, vamos falar, galera. Vamos lá, Lucas. Começa aqui, Lucas. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui. Vamos lá, Lucas. Paz a todos. Quando a gente olha para a vida desses caras aqui atrás, até os outros heróis da Marvel e também os heróis que estão na Bíblia, a gente vê heróis, personagens, a gente vê o que esses caras fizeram quando eles entregaram o destino, o propósito da vida deles na mão de Deus. Aí, no caso, os heróis da Marvel entregaram nas mãos do roteirista. E nós sabemos que o roteirista da nossa vida é Jesus.
Exatamente. E a gente pega ali a história do Homem de Ferro. Ele tava, pra quem viu o primeiro filme, né, das antigas lá, ele tá numa caverna preso, ele tá preso, e a única forma que ele encontra de sair daquela caverna é construindo com o que ele tem, com material ali precário, uma armadura, uma das primeiras que ele faz, e com aquela armadura ele sai da caverna, ele enfrenta todo mundo, e ali começa o início, né, começa a carreira dele como Homem de Ferro. E o que ele vai fazer? Eu acho muito interessante, porque ele vai aprimorando a armadura dele ao longo dos filmes. E quando a gente olha para a nossa vida, como você tem aprimorado a sua armadura? Meu Deus, isso é forte, Lucas. Gente, todo mundo, ó! E é verdade, a gente precisa. Como é que a gente aprimora a nossa armadura? Olhando para ela, encontrando os pontos fracos, fortes, o que dá para melhorar, o que dá para acrescentar também. E como cristão, como é que a gente tem como melhorar a nossa armadura? A palavra de Deus vai nos dar uma orientada lá em Efésios 6, como a gente tem que, a vida do cristão, né, a gente também tem uma armadura. Mas como é que a gente faz para aprimorar? Palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, irmão. Hoje a escola dominical estava falando sobre autoridade espiritual, e ele falou sobre coisas básicas que a gente precisa fazer, que a gente se fortalece. Né? Que a gente às vezes acha que a autoridade espiritual, não, meu pastor já é autoridade espiritual. Quando cair alguém endemoniado, eu chamo meu pastor, né? Quando tiver alguém doente, eu chamo meu pastor. Não, você precisa exercer o seu chamado e estar pronto, preparado para poder exercer o seu chamado, não é isso, Lucas? Então fala mais. Excelente. Quem mais quer falar? Vamos lá, pessoal que está com o microfone na mão aí. Quem quiser falar, só levantar a mão. Gente, isso aqui é dinâmico, isso aqui é alvoroço. Vamos lá, é bagunça, tiro, pancada e bomba. Vai, Milena, fala. Completando o que o Lucas falou, ele simplesmente entendeu, né, que ele tinha uma outra fase, né, da vida dele, né, o super-herói. E, ou seja, Jesus ele convidou. Jesus ele nos convida, né, ele convida a gente para fazer algo para ele, né? Ele está sempre convidando a gente para poder fazer coisas, e basta a gente aceitar ou não. E no caso dele, ele aceitou e ele fez o máximo dele. Então, completando o que vocês dois falaram, na verdade, às vezes a gente até faz alguma coisa, mas a gente não dá o nosso máximo, sabe? Como ele deu. E o interessante é que tem um significado aqui muito bacana de chamado, né? Que chamar, vem do grego, kaleo. Ó, gente, a gente está muito chique falando em grego aqui, gente. Olha que chique. Que significa convidar, chamar para fora, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. O nosso chamado, ele precisa reverberar. Pessoas precisam ver Jesus em nós. E vocês estão preparados para fazer isso, gente? Vamos lá, Pedrinho. Está preparado para exercer teu chamado, Pedrinho? Então, Vanessa, eu acho muito interessante que no filme do Homem de Ferro 1, tem uma parte quando ele está saindo da caverna lá, ele montou a armadura, ele faz um amigo na caverna, né? E aí, esse amigo acaba morrendo. E aí, ele conversando com aquele amigo lá que foi ferido, ele fala: poxa, cara, eu quero te ajudar e tal. Ele fala: olha, não dá mais tempo, mas não desperdice a sua vida. Sabe, ele fala isso pro Tony Stark, e assim, é algo que também serve pra gente. Será que nós temos desperdiçado o nosso tempo? Será que nós temos desperdiçado, né, o propósito de Deus para nós? Perdendo tempo, porque antes da parte que, né, o Homem de Ferro é capturado, e toda aquela parte do filme 1, ele vivia como só um playboy, só gastando seu dinheiro e fazendo tudo que ele queria fazer. Ele não tinha um propósito de vida. Parece até uns adolescentes, né, que a gente conhece. Não tem ninguém aqui não, assim. Aqui não, entendi. Mas olha só, muito interessante é que a gente precisa entender como é que a gente pode reconhecer o convite de Deus para esse chamado. Jesus, ele convidou só uma pessoa quando ele falou assim: vamos lá, vamos pregar o evangelho. Só aqui, ó, só essa parte aqui, só os santos, só os separados. Não, ele falou que era para quem?
Todos. Ah, menina, ali o garoto que é pra todo mundo, gente. Aluno de Diego, gente, falando aqui. É pra todo mundo. Mas a gente tem reconhecido esse chamado? A gente tem entendido esse chamado? Então, como é que a gente faz para reconhecer? Tem 3 maneiras aqui bem rápidas que a gente faz para reconhecer. Primeiro, a gente precisa reconhecer a voz de Deus quando estamos em constante busca na presença de Deus na sua casa. Assim como Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, se você quiser ver a história, galera aí de casa, do versículo 1 ao 3, você vai ver o chamado de Samuel. Se Samuel não tivesse atento, a voz de Deus ia chamar, ia falar assim, gente, de quem é essa voz aí? Né? Tanto é que no início ele estava meio perdido. Né? No início ele estava meio assim, de quem é esta voz, gente? Isso aqui não é brincadeira do Silvio Santos, de quem é essa? Meu Deus, e essa é a assombração. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, é a voz do capeta, né? A gente tem que ter esse discernimento da voz de Deus, dessa voz que está chamando. Então você primeiro precisa reconhecer a voz de Deus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre reconhecer a voz de Deus? Vamos lá, gente, eu quero vocês falando. Olha, eu estava, inclusive, pensando nisso hoje. A gente reconhece a voz de Deus quando a gente ora e lê a Bíblia. E isso é constantemente. Porque, sabe, Deus, ele é uma pessoa como todos nós. A gente não pode ver, a gente não consegue enxergar, mas ele está em todo lugar, ele está dentro de nós. Então, quando a gente ora, a gente lê a palavra, a gente consegue reconhecer a voz dele. Amém. E muito interessante também que outra maneira de a gente reconhecer a voz de Deus é quando a gente se coloca à disposição ao serviço de Deus. Porque é muito fácil. Ah, tá, eu entendi a voz de Deus. Ah, eu sei que é a voz de Deus. Mas tá bom, vou ficar sentada aqui. Tô tão cansadinho, tô tão, né, gente? Tô nessa vida aí mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não, a gente precisa se colocar de pé, ouvir o chamado. O que Samuel fez quando ouviu a voz? Salte da cama. Fez, né, Ana Paula Valadão, salte desta cama. Saiu da cama, levantou, despertou. Se assustou, mas ficou ali sentadinho. Ah, deixa, não quero saber quem é isso não. O que ele fez? Uma hora caiu a ficha de que aquela voz queria alguma coisa dele, que era a vida dele toda disposta a estar ali servindo a um propósito maior. Eu acho engraçado porque a gente repara na vida dos heróis que no início eles sempre se assustam, a boa parte deles. Vocês veem o Homem-Aranha, gente, assim que descobre os poderes. Ai, gente, o Homem-Aranha é meu preferido, gente. Ai, gente. Ele tá percebendo uma coisa assim que ele nunca teve antes. Miranha. Então, que experiência é essa? E você tem 2 opções aqui, ou se assustar e esquecer aquilo, deixar de lado, mas em compensação, deixar de lado toda uma vida maravilhosa que aquelas experiências podem te proporcionar, ou entrar, cara, com tudo e descobrir o que aquelas experiências podem te dar, que aqui o assunto não são os poderes, sim. para você viver uma vida, cara, que você nunca imaginou. Então, ó, a gente já falou sobre reconhecer a voz, se levantar e agir, e mais uma coisa. Quando a gente reconhece a voz, aceita o convite, a gente se submete à autoridade espiritual acima de nós. A gente entende que tem uma voz, que essa voz criou a gente. E a gente vai simplesmente obedecer essa voz. Fala, Milena, tá doida pra falar ali, gente? Eu tô, porque eu gosto muito de falar, gente. Então fale. Eu não tinha reparado. Então, eu me lembro muito de Pedro em tudo. Nesses 4 tópicos, porque ele ouviu a voz, na verdade, ele ouviu a voz de Jesus, né, no sentido de que Jesus falou, vem, e ele foi, mas ele era meio revoltadinho. Né, meio revoltadinho. Totalmente, né? Meio não, mas meio totalmente revolto. Não é igual os adolescentes que tem hoje em dia aí, né? Sim. Aí depois dessa fase da revolta, ele negou Jesus, né? A gente sabe que ele negou Jesus, mas ele sabia que lá no início do chamado dele, ele tinha ouvido a voz da própria voz. Eu tô querendo dizer que Jesus era a própria voz que ele estava ouvindo, sabe? E ele estava querendo viver em inconstância, mas ele não conseguia. Depois dessa fase da revolta,
Jesus o perdoou, né? E a gente vê uma mudança dele em Atos, o que eu acho incrível, sabe? Acho que qual foi o que mudou foi o primeiro foi a mudança, o Homem de Ferro, que ele mudou totalmente. Pedro mudou, ele simplesmente do início passou por momentos difíceis, mas depois, em Atos, ele foi e ele não deixou, tipo, de lado, ele não deixou, tipo, coisas anteriores voltarem, ele simplesmente fluiu. E ela quer falar aqui. Então vamos lá, Rafa, ela já tá com a camisa ali do Homem-Aranha. Voltando um pouco que tu falou do Tony Stark, que ele tinha um conhecimento sobre tecnologia, que era o talento dele, sobre mexer nessa área da ciência e da tecnologia. E aí lembra de uma coisa que, tipo, todo mundo tem um chamado, e aí fala que ninguém acende uma luz para guardar ela debaixo da cama ou para guardar em algum lugar. Você acende uma luz para que ela possa iluminar a escuridão, que no caso é o mundo, e a luz é você. Então, Deus não te dá um chamado, Deus não te coloca para fazer uma coisa, para você ficar guardado ou para você ter vergonha do que os outros vão pensar sobre o teu evangelho, ou sobre o que você segue, ou sobre o que você vai falar. Então, é mais sobre isso. O Tony decidiu usar o que ele sabia da tecnologia para... Ele não sabia se ele ia conseguir sair dali, mas pelo que ele tinha, pelo que ele conseguiu, ele decidiu usar o que ele sabia para tentar melhorar a situação, não só dele, como de todo mundo. Então, eu acho que é meio que isso que Deus faz com a gente. Ele dá uma luz para que você não só caminhe no caminho dele, que é o que ele quer, mas que você, tipo, ajude as pessoas que estão na escuridão também, que não conseguem sair sozinhas, mesmo. Gente, mas esse povo tá muito evoluído, gente. Aplaude aí. E aproveitar esses aplausos pra gente dar um pequeno break aqui. Já já a gente volta pro nosso segundo bloco. Vamos lá, galera, em mais um bloco aqui no nosso programa Alvoroço! Gente, agora a gente vai falar de um personagem também, não está aqui no banner, porque a gente não conseguiu achar um banner da cor dele, né? Mas tudo bem. A gente vai falar agora do Hulk. Quem gosta do Hulk aí, gente? É um dos meus preferidos, né? Eu gosto dele, gente, porque no final ele ficou legal, ele ficou bonzinho, agora ele assumiu a personalidade dele, né? De verdade. Né? Oi? Virou o quê? Cirou, mas não pecou, né? Ele tá ali exercendo a palavra de Deus, mas o Hulk, ele temia usar os seus talentos, porque ele acreditava que ele podia fazer mais mal às pessoas do que o bem, do que fazer o bem. Mas ao encontrar apoio de outros heróis, de outras pessoas, ele consegue perceber que o que ele tem pode ser útil a todos. Quem é que nunca, gente, fala assim, não, eu vou ficar aqui quietinho, porque eu acho que o meu talento, ele é tão assim absurdo. É o talento de plantar bananeira. É o talento de dormir. Tem pessoal que tem um talento para dormir, né? Tem um pessoal que tem uns talentos especiais. Quem nunca, gente? Quem já passou por essa situação? Que nem o Hulk, deixa eu guardar os meus talentos aqui, porque eu acho que se eu abrir a boca, eu vou causar demais. Então, Milena, não é porque nós não conseguimos ver o que aquele talento pode trazer de bom na vida das pessoas, que não tenha um motivo, algo que Deus vê que vai trazer de bom, né? Sempre alguém pode ser alcançado através da sua palavra. Ou do seu talento, né? Deus vai usar o seu talento para alcançar vidas. Então não tem essa. Se Deus te colocou na terra, como a nossa pastora fala, papai e mamãe só fazem sexo. Quem dá filho é Deus, né? E se você veio a essa terra, se você está aqui, você está com propósito, meu irmão. Você não está de passagem aqui. Então você precisa colocar para fora o teu talento, aquilo que Deus colocou, tá ardendo dentro de você. Mas fala, meu amigo, diga, ele tá ali com o microfone na mão, doido pra falar. Na questão do Hulk, eu sempre vi o Hulk, pelo filme solo dele, como um homem que tenta lutar contra os seus demônios. Ele tenta lutar contra a parte verde dele, o demônio dele que destrói as coisas. E durante a evolução dos filmes, ele vai descobrindo que não é bem assim, não é um demônio, é um herói também, dá pra ajudar. E ele aprende a lidar com ele, e no final de tudo, no Ultimato mesmo, ele junta os dois.
e aproveita o melhor do Hulk e do Banner. E a gente lembra também um pouquinho da história de Jonas, que não queria exercer o seu chamado, né? Jonas que Deus deu uma ordem para ele, né? Para ir para um lugar, para evangelizar no lugar, para ganhar aquela cidade para Jesus. Qual era a cidade de Jesus? Gente? Nínive. E Jonas foi para onde? Foi para Tarse. E glória a Deus. Todo mundo sabe. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Né? Eu aqui quase nem falei, mas tudo bem. E Jonas foi para o outro lado, para a cidade oposta. Gente, a palavra de Deus diz que eram quase 4.000 quilômetros de distância de um lugar para o outro. Você imagina, ele estava realmente fugindo do seu chamado. Quem nunca fugiu do seu chamado, hein, Pedrinho? Você já fugiu alguma vez? Falando assim, meu Deus do céu. Jesus misericordioso, não quero isso pra mim, não. Já. E assim, o que eu acho interessante em relação ao Hulk, né, ao Bruce Banner, é que ele no início era um herói sozinho, né, e nesse processo de se descobrir, de aceitar aquilo que Deus tinha pra ele, aceitar aquilo que ele tinha, aceitar o seu chamado, ele teve a ajuda de outras pessoas. Ele teve amigos ali que o ajudaram. Então, na nossa caminhada também, para cumprir o nosso propósito, para cumprir o nosso chamado, nós precisamos de pessoas, né? Estar com amigos, ter pessoas realmente crentes, homens e mulheres de Deus, para nos ajudar, para nos auxiliar. E a palavra de Deus também diz isso, para a gente suportar uns aos outros. Mas não é suportar, eu te suporto, né? Ai, que sai, essa pessoa pede de mim. Não é suportar, dar suporte. A pessoa está do teu lado, te ajudando. Vamos ali, vamos abraçar, vamos ajudar, vamos ouvir a pessoa. Muitas vezes o que esse amigo precisa é só do teu ouvido emprestado. Muitas vezes o que ele precisa é só de um abraço, um sorriso teu. E a gente, né? E você vai estar exercendo o teu chamado. Ah, eu não tenho chamado nenhum. De repente você tem chamado de abraçar. Olha que legal. Pode ficar calado e o teu abraço vai curar pessoas. Então, coloque para fora, exerça o teu chamado, que eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Amém? Alguém mais quer falar sobre o Hulk, gente? Alguém mais achou aí uma identificação entre o Hulk e Jonas, ou com a palavra de Deus, ou lembrou de algum personagem bíblico que que o Hulk tem a ver? Fala! A Pink Dikidu. A parte que eu acho mais interessante, assim, central na história do Hulk, é ele ter encontrado no último filme o equilíbrio entre ser uma pessoa completamente desequilibrada na parte de a raiva tomava conta dele, ou ele era a pessoa completamente centrada, e entender que a parte que fazia ele se mover e causar diferença no mundo era a parte dele que era a da raiva. A raiva fazia ele pôr em prática a mudança. Então, ele pegou essa ação dele e colocou em equilíbrio. Então, ele conseguia pensar e agir ao mesmo tempo, quando ele virou. E o bacana você falar isso, que a gente precisa também estar com as nossas emoções curadas para poder exercer o nosso chamado. Não adianta você estar com perdão aqui, né? Gritando dentro de você, você não consegue liberar perdão, ou você não consegue ser curado de uma rejeição, de uma depressão e querer exercer o teu chamado. A gente tem que estar completo, curado, alma, corpo e espírito em equilíbrio para a gente exercer o nosso chamado. Amém, galera? Amém. Glória a Deus! Deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Muito bem, então vamos lá, vamos para o nosso próximo bloco. Vamos lá, galera, voltamos para mais um bloco aqui do nosso programa Alvoroço! Gente, tá legal demais o nosso bate-papo. Já falamos aqui do Homem de Ferro, né, que é o preferido de alguns, do Hulk, né, que tem gente que se identifica com os personagens. E agora a gente vai falar, Lucas, o Lucas tá doido para falar, gente, do Doutor Estranho, né? O Homem do Tempo. É o Homem do Tempo, né, gente? A gente sabe que ele não era o Homem do Tempo, mas a gente vai conversar aqui sobre esse personagem que, quando ele descobre os seus poderes, né? Ele... Foi muito engraçado como ele descobriu. Fala um pouquinho aí, Lucas. Esse homem, gente, o Doutor Estranho, ele é aquela pessoa que percebe num ponto da vida que tudo
que vem adiante depende do sobrenatural. Porque vocês lembram no filme, ele tem uma vida maravilhosa, uma carreira de cirurgião, ele tá lá e ele não precisava de mais nada com isso. Acontece um acidente com ele, ele é encaminhado para o hospital e nada que os homens fazem ali cura ele. E aí que ele encontra um caminho para uma cidade lá nas montanhas que vai descobrir lá que o que vem após, o que vai trazer a cura para ele, a mudança na vida dele, tá no sobrenatural. Que é quando ele começa a estudar estudar e praticar, porque não basta só ouvir, você tem que ouvir e aplicar aquilo que você está ouvindo. E a mesma coisa vai servir para a palavra de Deus, porque os poderes dele só vêm quando ele ouve, ele lê os livros, e eu acho incrível, porque se você lembra do filme, ele vai além, tem livros que ele não pode pegar lá e ele vai, porque ele sabe que ali ele vai encontrar coisas que vão fazer com que ele seja um herói ainda melhor. E ele vai usando aqueles poderes, ele vai aplicando, e aí a questão do tempo, no Vingadores Ultimato, ele faz uma jogada, na verdade, no outro filme, que é o Vingadores o Guerra Infinita, que ninguém acreditou que aquilo podia dar certo, ele entrega na mão do Thanos, né, a joia, e como, gente, aquilo pode dar certo? Porque ele sabia jogar com o tempo, ele não foi uma pessoa apressada, ele soube usar o tempo ao favor da vitória dele. E parece que você está falando de algum adolescente, né, gente? Adolescente é o quê? Qual é uma das principais características do adolescente? Ansiedade, né? A gente não sabe lidar com o tempo. Mas quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai me usar, Deus? E aí, aqui os meus talentos, eu sei fazer tanta coisa, né? E tá sempre nessa ansiedade. Fique despreocupado. A palavra de Deus diz que Deus deu um talento, pelo menos, para cada uma das pessoas. Então, com certeza, você tem esse talento, você tem esse chamado dentro de você e vai chegar uma hora, no tempo certo. Fala pro seu amigo aí, no tempo certo. No tempo certo, Deus vai te usar. Agora, deixa eu deixar um amigo falar ali, que ele está desesperado para falar. Diga, amigo. A questão do Doutor Estranho, eu acho muito coisa, porque no início do filme ele se descobre doutor e ele trabalha como doutor lá, atuando no que ele acreditava ser o propósito da vida dele, até que acontece esse acidente. E aí ele vai procurar a cura para ele voltar a fazer o propósito dele, que era ser médico. Então ele descobria que aquele era o propósito dele no mundo e que o propósito dele pelo coisa era bem maior. E isso é com muito cristão acontece. Muito cristão vem para a igreja para poder se curar, tipo, eu tenho um negócio aqui que está me atrapalhando, desenvolvi uma doença, eu venho para a igreja, me curo, aí depois eu vou embora. Só que quando chega aqui, Deus fala para a pessoa, não, isso não é seu propósito é bem maior do que esse, você é meu filho, você vai me servir e vai servir no reino. E isso acontece com o Doutor Estranho também. Forte, hein, Brasil? Gente, altas conexões. Eu tô achando que vocês estão entendendo mais do universo Marvel do que da Bíblia. Vanessa. Eu só tô achando, hein, gente? Eu só tô achando. Fala, Lucas. Tem uma hora no filme que a mulher que tá treinando o Doutor Estranho, sim. Ela chega pra ele e ela fala uma frase que mexeu muito comigo, porque a gente consegue ver Deus nessas coisas. Ela fala assim... Mexeu tanto comigo, mais do que a palavra de Deus. A palavra tá falando isso o tempo todo. Sim. Gente, e tem coisa... Às vezes a gente vai no cinema assistir esses filmes, parece que Deus tá falando com a gente lá na tela. Negócio espiritual, a gente sai de lá quase falando em mistério, gente. R$20 do ingresso não são em vão, R$40. Rodando no moto, saindo do cinema, mas continua, meu filho. A frase, pessoal, não é sobre você. Ela fala isso pra ele e aí parece que ele entra num estado de reflexão, que a Bíblia, ela tá tentando nos dizer isso o tempo todo. Cara, não é sobre você. Então, existe um plano muito maior. Você, às vezes você fala, não tenho plano. Beleza, mas um plano tem você. E é isso, basta pra entender. Meu Deus, gente, me dá minha cola aqui, Pedro, pelo amor de Deus. 000, já sei tudo agora, meu filho. Tá chegando com a gente aqui a participação da professora Marcela. Gente, então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa nesse bloco? Gente, ali, calma aí. Tem um senhor ali, idoso, querendo falar, gente. Pelo amor, fala, meu filho. Eu não vi o filme do Doutor Estranho, mas... Graças a Deus, perdeu nada. Mas eu acho que ele foi um médico, que alguma coisa aconteceu, ele achou a joia, que ele virou super-herói. Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo, eu tenho certeza. Não, você... Pra que assistiu o filme? Entendeu? Não, e pra que assistir o filme? Ele já deu o resumo do filme ali. Biazinha, fala, Bia.
Vanessa, eu queria falar uma coisa, porque quando o Lucas falou que ele teve que entregar a joia para que ele pudesse vencer aquela batalha no último filme, do Ultimato, eu lembrei que muitas vezes na nossa vida a gente tem que fazer isso também. Porque a gente está muito disposto a receber muita coisa de Deus. E a gente vive pedindo para Deus, para a gente receber e receber mais dele. Mas a questão é o que a gente está disposto a entregar para Deus. Porque diante dos homens, diante da perspectiva de todo mundo que não tinha visto o que ele tinha visto na visão dele, não fazia sentido nenhum, eles iam perder. Mas ele entregando a joia, era o jeito deles vencerem no último filme. E a gente entregando algumas coisas que Deus pede para nós, e que muitas vezes outros não sabem, é o jeito de nós vencermos as nossas batalhas e recebermos algo muito maior do que aquilo que a gente entregou. Então, é isso que eu queria falar. Calma aí, o professor Diego quer complementar. Rapidinho, dá aqui o microfone para ele. Inclusive, nessa parte que ele faz isso, ele vê vários finais. Em todos esses finais, a pessoa pergunta assim, em quantos nós vamos ganhar? Em uma. Então, só basta olhar para a cruz. Em uma só. Já bastou. Já Meu bastou. Deus! Ah, garoto! Né? Em quantos finais nós vamos ganhar? Só um, gente. Tem que olhar para a cruz. Jesus foi essa joia, né? Que o inimigo estava crente que estava ganhando ali com a manopla completa, só que lá na frente Deus já tinha um plano sabendo que aquilo ali fazia parte. A gente tem que fazer um programa agora, só um programa pro canal, só falando do Doutor Estranho, que esse filme dá caldo. Amém, gente? Mas calma aí, vamos deixar a amiga falar aqui, que o pessoal tá empolgado. Mas vamos deixar a amiga falar e depois a gente vai para outro bloco. Acrescentando que ele falou ali que o Doutor Estranho, ele era um cirurgião, e depois que ele descobriu o propósito dele, né, Senhor do Tempo, acho que isso está muito relacionado onde a gente tem o nosso primeiro encontro com Cristo. Que, exemplo, a gente, desde o momento que a gente vem ao mundo, a nossa origem não é a Terra, a nossa origem é o céu. Então, desde o momento que a gente entende o nosso propósito, que está em Cristo, o sentido da vida, não tem como mais voltar para o mundo, porque primeiro você não pertence a Ele. Depois que você descobre que, tipo, mano, eu faço parte do corpo de Cristo, eu entendi o propósito para minha vida, nada que tem no mundo não faz mais parte de você, porque primeiro você já nasceu, não é do mundo. Mas, infelizmente, o mundo já é do maligno. Mas depois que você encontra com Cristo, depois que você começa a fazer parte do corpo dele, você vê que em outro lugar não há de viver, que nem aquela passagem bíblica. Quem já pisou no céu dos santos em outro lugar não sabe viver. Então, tipo, não dá pra voltar pro mundo, porque você já pisou no santos dos santos. Nele você já encontrou o seu propósito. Amém! Mas é um louvor, mas tudo bem. Gente, Mano, vamos pro próximo bloco. Já a gente volta. Estamos aqui em mais um bloco, gente. O nosso último bloco para terminar o nosso programa, gente, pro nosso canal. Você pode aplaudir a Deus aí pela oportunidade que você está tendo de falar, alcançar tantos adolescentes para Jesus. Eu tenho certeza que esse programa vai ser bênção demais. Mas a gente vai continuar falando aqui, gente, porque a roteirista do programa, Lucas, ela gosta de quem? Do Doutor Estranho, gente. Ela gosta do Doutor Estranho. E ele descobre um novo propósito de vida, não é isso, Renatinha? Fala pra mim. Gente, vamos falar. Ele era um neurocirurgião, um cara topíssimo. Aí, de repente, ele sofre um acidente e perde as mãos, que é tudo que ele tem pra fazer cirurgia. Aí ele vai e encontra uma mulher lá careca. Esqueci o nome dela, gente. Se alguém saber o nome dela, avisa. A mulher careca. O nome dela é esse mesmo. A mulher careca. A mulher careca. Ele encontra anciã de dias. Anciã. Então, ele encontra a anciã e a anciã dá um novo propósito de vida pra ele. É assim que Deus faz, gente. Deus chega pra gente, dá um novo propósito de vida. E se ele te mandar ir pra África, você vai pra África. Amém. E olha só que legal. Uma pergunta bacana pra gente se fazer. Descobri o meu chamado. Descobri. Agora eu já sei o que eu quero, já sei pra onde eu tenho que ir. E aí? Ele vai me limitar a viver os meus sonhos ou eu vou agora me propagar pro mundo? Agora é que eu vou exercer mesmo. Que tem gente que quando descobre o que Deus tem pra ele, se assusta. Como a Renata estava falando. Jesus, eu vou pra África, como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente esquece
de que aquele que chamou prepara e garante que você chegue ao final do teu propósito. Mas fala, Pedrinho. Pedrinho tá doido para falar também, gente. O que eu acho muito legal é todo esse processo de transformação que ocorre com o Doutor Estranho, né? Como a Renata falou, ele era um neurocirurgião, um cara rico, tipo, cheio de dinheiro, tinha tudo que ele achava que ele precisava, né? Inclusive era muito egoísta, no filme mostra que ele era um cara muito egoísta, muito soberbo em tudo, e no final ele chega a se sacrificar, sabe? Então, às vezes, esse também é o processo que Deus quer fazer conosco, a gente ir mudando e vivendo para ele, chegando ao ponto do amor de Jesus, né? Que é amar a ponto de se entregar. E o bacana é a gente entender que a gente descobre um novo propósito de vida quando a gente entrega a nossa própria vida para Jesus. Quando a gente se dispõe a colocar o nosso coração como principal propósito. Mas fala, Lulu, digas para mim o que está ardendo dentro do seu coração. Da história que em todo super-herói tem uma questão de um Messias ali. Ele, mesmo que em escala mínima, ele faz aquilo que Jesus fez pela humanidade. Ele é o único que pode fazer, o único que pode agir naquela situação para salvar. E quando a gente pensa em... Ih, Jesus, me perdi agora. A gente pensa em Jesus também. E na história do Doutor Estranho, quando a gente pensa no nosso chamado, o maior plano que a gente pode fazer para a nossa vida, ele não se compara minimamente em 1,, do plano que Deus tem para a gente. Porque agir num plano muito maior, que a gente não tem capacidade de chegar a pensar, a cogitar. É verdade. E pensando no que a Ana Luísa está falando, a gente precisa entender exatamente que seguir o plano de Deus, né? Ele nos dá um novo significado. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, então era isso. Então era isso que Deus tinha para a minha vida. Aí a gente começa a pensar com aquele pensamento de Cristo, a gente começa a agir com aquilo que Ele tem para a gente. E como é bom a gente viver, estar no propósito de Deus. A gente está exatamente onde Ele queria que a gente estivesse. Fala, meu filho. E também, falar um pouquinho o que ela falou, sobre, em cada filme, a gente encontra, tipo, Deus nele, sabe? Vamos dizer que em cada filme da Marvel, o Stan Lee, que é o roteirista, né, supremo da Marvel, para quem conhece, cada filme ele aparece, isso também representa o Espírito Santo. Aparecia, né, gente? Isso representa o Espírito Santo, porque a gente acha que, tipo, chega um momento na nossa vida que a gente, tipo, quando a gente descobre a nossa chamada, a gente fica, o que eu vou fazer agora? Exatamente. E aí vem o Espírito Santo para nos ajudar a mostrar o caminho que a gente tem que seguir e fazer, nos dando uma palavra, ou um conforto, trazendo um amigo para perto da gente, entende? E o bacana é a gente entender que a gente precisa de cada um dos nossos irmãos para complementar o nosso chamado. A gente não faz nada sozinho. Nós somos o quê, gente? Os Vingadores. Nós não somos os Vingadores, nós somos os Salvadores. Então, para a gente cumprir o nosso chamado de maneira completa, de maneira plena, fala pro seu irmão aí, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Amém, gente? Quer falar, filha? Ela quer falar, outra quer falar, todo mundo quer falar. Fala rapidinho, mais ela aqui, para a gente poder caminhar para o nosso final aqui. Digas. É muito uma questão dessa de metáfora também, que a gente usa desses filmes para colocar na nossa vida. O Doutor Estranho, ele era neurocirurgião, então, tecnicamente, o neurocirurgião, ele já está com a vida ganha e ele já salva pessoas, ele já tem essa coisa de que ele sabe que ele está ajudando outras pessoas, que ele está fazendo bem. Beleza, mas ele faz bem para quantas pessoas? Para quantas no dia ele faz bem? E aí, a partir do momento que ele sai da zona de conforto dele, que ele se entrega para algo muito maior do que o propósito dele como profissão,
vem algo que ele não imaginava, ele se tornou o Doutor Estranho. E aí, aquelas 10 pessoas que ele salvava por dia, quantas ele salvou em todos os filmes? Então, é você aceitar que o teu propósito hoje, você pode estar fazendo bem, sim, mas e o propósito de Deus? Você vai fazer um bem muito maior. Não é melhor fazer um bem para milhões de pessoas do que fazer só para 10, só para o teu círculo de amigos? Não é melhor você tomar coragem, você falar para milhões de pessoas, para falar para várias pessoas que Deus pode salvar elas? Não é melhor? Então, é bom a gente pensar nisso. Ai, Jesus. Eu pensei exatamente o que ela pensou, que como neurocirurgião, ele salvava algumas pessoas, e se salvava porque poderia morrer alguém numa cirurgia. E como o Doutor Estranho, ele salvou o mundo, literalmente, com aquela joia. Assim, só havia uma opção, essa opção é a cruz. Então, a gente vê que com aquela única opção, ele salvou todo mundo. Então, o evangelho ele é justamente para isso, para todos. Gente, é muito profundo, pastor Ronaldo. Vanessa, eu só queria fazer uma intervenção aqui. O Samuel falou uma coisa interessante que é característico dos filmes da Marvel, né? O Stan Lee até, ele faleceu há pouco tempo, mas em todos os filmes dele ele tinha uma participação, né? Ele aparecia em algum momento. E é interessante a gente perceber que, mesmo que se ele não aparecesse, tudo que foi feito ali só foi feito por conta dele. Isso diz respeito à nossa vida também. Não é? Tudo que fazemos, tudo que somos, todos os poderes que nos foram conferidos, tudo isso só existe por causa de Deus, mesmo que a gente não veja. Gente, então com essa palavra poderosa, nós vamos encerrar o nosso primeiro programa amoroso. E a gente quer convidar você para participar todos os domingos, 9h30 da manhã, da Escola Bíblica Dominical. Tem uma galera dessa aqui, inteligentíssima, cheia de sabedoria, para compartilhar com você, professores preparados para compartilhar a palavra de Deus de uma maneira nova, uma maneira top, que eu tenho certeza, adolescente, que vai alcançar a sua vida. Então, venha participar aí na sua filial, Escola Bíblica Dominical. O melhor seminário do mundo. E não esqueça de ouvir os nossos podcasts, que tá top demais. Amém, gente? Deus abençoe sua vida de uma maneira tremenda e sobrenatural. Faz um